Galera, então vamos começar a falar aqui sobre uma equação exponencial. Como o próprio nome já diz, equação eco. Vem de igual, então é alguma coisa que é igual a outra. Um tipo de equação exponencial bem tranquila e que você já sabe resolver é essa daqui, por exemplo, olha. 2 elevado a x é igual a 4. Então, quando eu resolvo uma equação exponencial, o que eu quero fazer, na verdade, é com que esse expoente daqui tenha um significado. A equação exponencial significa que o expoente, né, é a sua incógnita. Então, o x está em cima, né? Ainda bem que essa aula não é de português, porque eu vou falar um monte de erros gramaticais aqui. O x ele está em cima. Então, nossa função é descobrir qual o valor desse x, ou qual o valor dessa equação. Reparem que essa daqui é tranquila. Que número eu elevo 2 para dar 4 ao quadrado. Então, nesse caso, o meu x ele tem que ser 2. Então, 2 ao quadrado é 4, certo? A solução dessa equação exponencial é x igual a 2. E toda equação exponencial que a gente... Vocês estão entendendo legal aí? O áudio e a imagem estão claras? Sim, Sim. tranquilo, Sim, senhor. né? Beleza. Então, toda equação exponencial que a gente for resolver, a gente vai partir basicamente desse mesmo princípio aqui. Vão ter casos que a gente não vai conseguir resolver de cara. Por exemplo, eu vou ter algo do tipo 2 elevado a x é igual a 3. Que número eu elevo 2 para 3? Existe esse número? Pô, não existe esse número. Então, nós não conseguimos resolver esse caso na aula de hoje. Esse tipo aqui de caso, a gente só vai conseguir resolver na próxima aula, quando eu falar com vocês de logaritmo. Mas, na aula de hoje, a gente vai resolver equações exponenciais que nós conseguimos igualar as bases. Professor, como que eu igualo as bases? Deixa eu abrir uma lista aqui de exercícios. Eu já vejo um exercício bom aqui pra gente fazer, peraí. Enquanto vai abrindo, um exemplo de igualar as bases, olha. Não aí, já chegaram as primeiras equações. Tá abrindo aqui. Claro que a gente começa sempre do mais simples, a gente vai avançando. Então quem tiver com a lista aí no PDF é a questão 57 que eu vou fazer agora. E quem não tiver com a lista ou não puder fechar para não fechar a aula, eu vou jogar ela aqui no quadro agora. Então tá aí a questão, olha, essas são tipos de equações exponenciais que são tranquilas, mas que você precisa saber resolver essas para que a gente consiga resolver aquelas equações que são um pouquinho mais complicadas, que são um pouquinho mais difíceis. Eu vou fazer a... Deixa eu aceitar o Douglas aqui. Eu vou fazer a letra A aí, olha, que é isso daqui, olha. 2 elevado a x é igual a 128. A letra A da questão 57. Como que nós resolvemos isso daqui e qualquer tipo de equação exponencial? O que você quer fazer aqui é igualar as bases. Então, essa base aqui é 2. Eu quero que esse cara aqui seja escrito também na base 2. Como que eu faço isso? Espera aí que... Deixa eu apagar aqui a questão, vocês já viram? Ih, meu webcam travou, segura aí, gente, rapidão. Foi, agora foi. O que eu quero fazer é igualar as bases. Então, eu quero escrever esse 128 aqui na base 2. Como que eu faço isso? Eu vou fatorar ele em números primos, olha. 128 dá para dividir por 2. 64. 64 é divisível por 2, dá 32. 32
Opa, ei, caramba. 2, 32. 32 é divisível por 2, dá 16. Que também é por 2, dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 128 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a mesma coisa que 2 elevado à sétima potência. Então, eu vou fazer 2 elevado a x é igual a 2 elevado à sétima potência. Reparem que as duas bases são iguais, olha. Se esse cara daqui é igual a esse, beleza. E se isso daqui é igual a isso, significa que os expoentes dos dois são iguais. O que eu vou fazer aqui não é cortar as bases, é simplesmente desprezá-las, tudo bem? Eu não estou cortando as bases, eu estou desprezando. Porque se esse cara é igual a esse, significa que o de cima é igual a esse. Então x é igual a 7. E nessa lista de exercício que eu passei para os senhores, há uma infinidade de exercícios envolvendo isso daí. Eu vou resolver alguns dessas 57 com vocês. E as demais eu vou deixar para vocês treinarem, tudo bem? Eu só vou passar aqui com vocês alguns bizus. Por exemplo, vamos resolver a questão D. Vou jogar a questão aí no quadro para vocês. Então a questão D é 1 quinto elevado a x é igual a 125. Então você quer saber qual o valor do x para que você eleve 1 quinto e dê 125. Repara que se você tiver uma boa manha aí de noção de exponencial, você já vai ver que esse x ele tem que ser negativo. Porque olha só, eu tenho 1 quinto. 1 quinto é um número muito pequeno, é 0,2. E ele está virando uma coisa que é muito grande, é 125. Um expoente negativo, ele inverte. Tá legal? Esse tipo aqui de conta dá para você fazer de cabeça, mas vamos fazer ele aqui na mão, olha. Eu quero passar todo mundo para a mesma base. E a base mais próxima para que eu consiga passar os dois aqui é a base 5, olha. 1 quinto é 5 elevado a menos 1. Porque o expoente negativo, ele inverte a fração. Então, isso daqui é 5 elevado a menos 1 elevado a x, que é igual. 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Se você fatorar em números primos, tu vai ver 125, 25, 5, 5, 5 ao cubo. Agora aqui vamos utilizar as propriedades da exponencial. Olha, eu tenho uma potência elevada a outra potência. O que eu vou fazer com os índices aqui? Eu vou multiplicar esses índices. Então é menos 1 vezes x dá menos x. 5 elevado a menos x é igual a 5 ao cubo. Eu posso não cortar essas bases, eu vou desprezá-las. Por quê? Se isso daqui é igual a isso e as bases são iguais, o de cima tem que ser igual ao de cima. Então, desprezando as bases, eu tenho que menos x é igual a 3, multiplica por menos 1, né? X é igual a menos 3. E aí, galera, alguma dúvida quanto a esse exercício aqui? Alô? Não, Não. senhor, não. Tá tranquilo. Então, eu vou colocar mais uma aqui, um pouquinho. Essa você vai ter que pensar um pouco mais. E eu quero que vocês resolvam. Resolvam aí agora a questão N. Ah, peraí. Antes de você fazer a questão N, foi mal. Faz a questão J. E depois a gente vai fazer a questão N. Fazendo a J, você pode fazer a N e eu vou te dar aí 3 minutinhos para você brincar. Tudo bem? Agora é com vocês. Ah, galera, um aviso importante, talvez o aviso mais importante do dia. GTA V está gratuito para PC na loja Epic Games, então você já pode baixar e jogar com o titio aqui, hein? Depois da aula, quem quiser fazer um squad aí no CS, a gente joga um competitivo na 2x2. Eu sei que vocês têm que estudar. Tô zoando. Menos 15 sobre 8 menos 2. Oi? Não entendi.
Rapaziada, eu vou resolver a J aqui com vocês. Pode parecer uma coisa feia, mas tudo que você tem que fazer é colocar todo mundo na mesma base, tudo bem? Então, como que nós fazemos isso daqui, olha? Primeiro a gente lembra, uma raiz de A. Eu tenho um número elevado a C. Dentro de uma raiz enésima, isso daqui é a mesma coisa que escrever B elevado a C dividido por A. E eu vou utilizar essa propriedade aqui para resolver essa equação exponencial. Olha só, isso daqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado dentro da raiz quinta elevado a x, que é igual a 1 dividido pela raiz de 2 ao cubo. Reparem que a minha base final, que eu vou conseguir igualar aqui, as duas, é a base 2, tudo bem? Então, eu vou utilizar essa propriedade aqui, olha. Isso daqui, raiz quinta de 2 ao quadrado, é a mesma coisa que 2 elevado a 2 quintos, elevado a x, que é igual a 1 sobre... E a raiz quadrada de 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 meios. A base não está igual ainda. O que seria excelente pra gente? Seria excelente se esse 2 aqui estivesse na parte de cima. E eu consigo fazer isso. Eu consigo pegar esse 2 e jogar para a parte de cima. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso mudar o sinal do expoente. Então, quando ele vir aqui para a parte de cima, o sinal do expoente ele vem trocado. 2 elevado a 2 quintos elevado a x é igual a 2 elevado a menos 3 meios. Olha só, eu tenho uma potência elevada a outra potência. Eu vou multiplicar. Nesse caso aqui, vai ficar 2 elevado a 2x sobre 5 é igual a 2 elevado a menos 3 meios. Reparem que agora as bases elas estão iguais, certo? Se as bases elas estão iguais, eu posso desprezá-las, porque se isso daqui é igual a isso, os expoentes só podem ser iguais. Desprezando essa base e desprezando essa, eu vou ter que 2x sobre 5 é igual a menos 3 meios. E agora, para achar o valor do x, eu vou multiplicar cruzado aqui. X é igual a menos 15 sobre 4. É a resposta aqui dessa letra J. Galera, alguma dúvida aí quanto ao desenvolvimento dela? Não, mas tá suave. Tá, beleza. Se alguém boiou aí, pulou algum passo, é só falar. Que a gente volta. Alan, Oi, pode falar. ali em cima ali você fatorou 8, não foi isso? Sim, fatorei 8. E aí embaixo, 3 sobre 2, o 2 é da onde? Tá vendo que você tinha uma raiz quadrada? Quando eu tenho uma raiz, fazer raiz é a mesma coisa que usar uma propriedade exponencial. Ó. Eu usei essa propriedade aqui, olha. A raiz de b elevado a c, a raiz a, é igual a b elevado a c sobre a. Então, uma raiz quadrada você não coloca, mas existe um expoente 2 aqui. Olha só, o Zoom ele acabou de me dar um presente, gente. Ele removeu o limite de 40 minutos da aula. Significa que a nossa aula de hoje vai acabar meia-noite. Vamos continuar aqui. Apareceu uma mensagem aqui pra mim. Tô zoando, tá? Então, a raiz quadrada, apesar de você não escrever, tem um 2 aqui. E quando eu faço, olha, 2 elevado ao cubo, eu utilizo essa propriedade. Tem até um macete para tu gravar. Quem tá no sol vai pra sombra, quem tá na sombra vai pro sol. Algo parecido, olha. Então fica 2. Esse cara aqui que tá em cima do 2, ele fica na parte de cima. E o índice da raiz fica na parte de baixo. 3 meios. Foi por isso que esse 2 virou 3 meios. E por que ele ficou negativo aqui embaixo? Porque quando eu subi ele, eu troquei o sinal do expoente.
é mais uma das propriedades da exponencial. Quem tiver dúvida quanto a isso, lá no canal Fisicando, tem um vídeo que eu fiz só sobre propriedades exponenciais. Eu falo sobre cada propriedadezinha separada. Conseguiu entender? Consegui. Beleza. Vamos fazer a próxima aí. E a questão N. Vocês fizeram a questão N? Uhum. É 2 terços elevado a x, que é igual a 2,25. Essa questão aqui, ela é muito tranquila, mas se você tem que saber passar isso daqui para fração, né? Então fica 2 terços elevado a x é igual a 225 dividido por 100. Eu tenho que colocar todo mundo na mesma base. Deixa eu adicionar aqui mais um cara. Galera, a minha internet aqui ela tá um pouco fraca porque começou a chover, então se der ruim aí na imagem você fala que eu explico de novo. Vou simplificar essa fração aqui desse lado, vou simplificar por 25. Então vai ficar 2 terços elevado a x. 225 dividido por 25 dá 9. 100 dividido por 25 dá 4. Reparem que 9 é 3 ao quadrado e 4 é 2 ao quadrado. Tá uma coisa muito parecida com o que eu quero ter aqui desse lado. Então eu tenho agora 2 terços elevado a x é igual a 3 sobre 2 ao quadrado. Igualei as bases? Não, eu não igualei, porque desse lado eu tenho 2 terços e desse lado eu tenho 3 meios. Para que eu iguale as bases, dos dois lados tem que ter coisas iguais. Então, o que eu quero fazer aqui é inverter. Esse 2 ele tem que ir para cima, esse 3 tem que ir para baixo. Quando eu elevo alguém negativo, eu inverto isso. Então, é isso que eu vou fazer desse lado, olha. Vai ficar 2 terços elevado a x é igual a 2 terços elevados a menos 2. Pronto. Agora minhas bases, elas estão iguais. Estando as bases iguais, eu posso cortar. Não cortar, né? Posso desprezar esse termo. Eu posso desprezar esse termo e eu vou ter que x é igual a menos 2. Tudo bem quanto a essa questão aí? Beleza. Então, eu vou colocar mais uma aqui para vocês. Essa daqui eu vou escrever na mão. Resolva essa daí, olha. Você tem 2 minutinhos para resolver. 3 elevado a x ao quadrado menos 1 é igual a 1. Meus amigos, como que a gente resolve essa questão? Assim como qualquer outra questão de equação exponencial, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é igualar as bases, certo? Só que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Parece ser impossível igualar as bases, mas não é se você lembrar da propriedade da exponencial. Qualquer número elevado a zero é quanto? É 1. Até mesmo 3. Então isso daqui é a mesma coisa que 3x ao quadrado menos 1, que é igual a 3 elevado a zero, certo? Porque 3 elevado a zero dá 1. Agora eu igualei as bases aqui. O que eu posso fazer é desprezar essas bases e resolver a equação exponencial, a equação aqui de cima. X ao quadrado menos 1 é igual a zero. Passando esse menos 1 para o outro lado, ele vem positivo. X ao quadrado é igual a 1. Passa a raiz. X é igual a mais ou menos a raiz de 1, que é mais ou menos 1. Então, é uma equação exponencial que possui duas raízes, né?
ela possui duas respostas aí. Vou dar uma complicada agora para vocês. Na nossa lista eu tenho a próxima parte das questões, é a parte 60. Deixa eu jogar ali para vocês verem. E é importante que vocês façam todas as questões. Eu estou passando aqui com vocês pelas principais para a gente poder avançar, mas é importante que vocês façam todas aí. Tá aí a questão 60. Elas parecem ser muito feias, blá 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 blá, muito feias, mas não são. Então, tá, elas são feias, sim. A primeira que a gente vai fazer aí, olha, a letra A e a letra B é tranquila. Só é a mesma coisa que nós acabamos de fazer, só que com alguns termos a mais. O que a gente vai fazer agora é a letra C, tudo bem? Então você tem aí seus 2 minutos para fazer a letra C e eu já vou corrigir com vocês. Meus amigos, posso fazer ou vocês ainda querem um tempo para acabar de resolvê-la? Mano, aqui já foi. Foi? Tô me sentindo dando aula para vocês na progressão, ninguém responde nada. Isso aí. Não, falei que aqui já foi. Se quiser pode fazer. Não, só você respondeu, brother. Tranquilo. Eu também já fiz. Beleza. Obrigado, gente. Eu adoro ouvir as vozes dos senhores. Estou com saudades. Mentira. Galera, vamos fazer essa questão aqui. Deixa eu só apagar esse troco aqui, ó. Como que a gente faz isso daqui? A gente vai ter que usar novamente as propriedades da exponencial. Dá pra ver claramente que eu tenho que colocar isso daqui na base 2. Tudo bem? Então isso daqui é 2 elevado a 3x menos... Professor, por que claramente? Porque eu sei que 4 e 8 dá para se escrever na base 2. É isso que eu vou fazer. 2 elevado a 3x menos 1, que multiplica 2 ao quadrado elevado a 2x mais 3, é igual a 2 ao cubo elevado a 3 menos x. Certo? O que nós temos que fazer agora? Eu tenho uma potência elevada a outra potência. Eu vou multiplicar os expoentes, só toma cuidado, porque aqui eu tenho dois termos, né? Então a gente tem que fazer a propriedade distributiva, tanto aqui quanto aqui, olha. Então 2 elevado a 3x menos 1, que multiplica 2 elevado a 4x mais 6, que é igual a 2 elevado a 9 menos 3x. Tá, professor? E essa multiplicação aí no meio, o que o senhor vai fazer? Então, agora que vem o charme da coisa. Lembra daquela propriedade... Soma. Perfeito. Ó, eu tenho 2 elevado a A, que multiplica 2 elevado a B, é a mesma coisa que 2 elevado a A mais B. Multiplicação de potentes mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, eu vou utilizar essa noção aqui, olha. Eu vou repetir a base, porque ela é igual, e vou somar os expoentes. Fica 2 elevado a 3x mais 4x. 3 maçãs mais 4 maçãs são 7 maçãs. 7x. 6 menos 1 é 5. É igual a 2 elevado a 9 menos 3x. As bases são iguais, então eu já posso desprezar essas bases, tá bom? E eu vou resolver só a equação exponencial, só essa equação aqui de cima. Desprezando as bases, eu tenho que 7x mais 5 é igual a 9 menos 3x. Passa esse menos 3x que está desse lado negativo, no outro lado ele vai vir positivo. Eu tenho 10x é igual. Esse 5 que ele está aqui negativo, positivo, no outro lado ele passa negativo. 9 menos 5, 10x é igual a 4, x é igual a 2/5. E já simplificando tudo aí. E esse daí é o resultado. O meu vídeo está um pouco atrasado porque tem muita coisa aberta aqui. Deixa eu fechar aqui algumas paradas, peraí.
Acho que o zoom deu uma travada aí. Deixa eu fechar o vídeo, voltei. Tá, vamos lá. Galera, continuar fazendo aqui. Quanto a essa questão, vocês tiveram alguma dúvida na forma como nós resolvemos ela? Não, nenhuma. Tá, beleza. Então, sabendo fazer isso, você já está apto para resolver todas as questões dessa 60 aí. E as questões elas são feias mesmo, são estranhas, mas você vai usar essas propriedades. Ah, modificação de potência mesma base, vou somar os expoentes. Divisão, eu vou subtrair os expoentes. Uma raiz, eu vou usar aquela propriedade da raiz. Todas essas daqui vocês conseguem fazer, não se assustem, façam. Eu já mando o gabarito dessa lista para vocês, tá bom? Vou avançar aqui, eu vou pegar e vou ensinar a fazer mais um tipo de questão exponencial. Isso daqui é... Os concursos gostam de cobrar essa daqui. São esses tipos de questão exponencial. Vamos resolver essas daí, tudo bem? É comum. Ih, caraca, minha internet está fraca aí. É comum cair questões assim em concursos. E isso daí a gente chama de equação exponencial implícita, porque dentro dessas equações tem outra equação que está implícita. Vamos resolver, por exemplo, a letra A. E não é difícil, gente. Parece difícil, mas isso daqui é maceteado. 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 é igual a zero. Resolvendo essa primeira letra A, qual macete que nós temos que usar para fazer esse tipo aqui de questão? Reparem que 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 é igual a zero. Eu tenho uma potência elevada a outra potência. O que eu posso fazer aqui é multiplicar esses expoentes e fica 2 elevado a 2x. Mas não importa a ordem. Se eu multiplicar x por 2, vai dar 2x. Se eu multiplicar 2 por x, também vai dar 2x. Então eu posso reescrever isso daqui como 2 elevado a x ao quadrado. E esse daqui é o macete. Menos 2 elevado a x menos 2 é igual a zero. Observem que eu tenho um termo 2 elevado a x ao quadrado menos 2 elevado a x menos 2. Isso daqui te lembra a equação de segundo grau. E isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso daqui virar uma equação de segundo grau, porque equação de segundo grau você sabe resolver. Então, vou falar que 2 elevado a x é um y qualquer. Tudo bem? E aonde tiver 2 elevado a x, eu coloco y. Vai ficar y ao quadrado menos y menos 2 é igual a zero. E agora, eu sei resolver. Eu posso fazer Bhaskara aqui, soma em produto e resolver. Então vamos treinar aqui, vamos fazer Bhaskara, né? Que é bom que a gente já treina dois assuntos. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O nosso b ele vale 1, né? Então seu delta é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o seu A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então é 1 mais 8, 9. É um bom sinal, porque além de ser um número positivo, 9 tem raiz, então indica que a gente está no caminho certo. Vamos achar o valor de y. Y é igual a menos b, então vai ficar menos menos 1 dá 1, mais ou menos a raiz de delta.
e a raiz de 9 é 3, dividido por 2 vezes A, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o y, ele pode ser 1 mais 3 dá 4, dividido por 2 dá 2, ou ele pode ser 1 menos 3 menos 2, dividido por 2 dá menos 1. O y, ele pode assumir esses dois valores, mas a minha equação não tem y, a minha equação ela possui x. Então, o que eu tenho que fazer é achar o valor do x, e eu vou achar o valor do x usando essa relação. Por esse meio que eu fiz a substituição aqui. Olha, 2 elevado a x é igual a y. Então, o seu y é 2, ou o seu y é menos 1. Então, ou 2 elevado a x é igual a 2, ou 2 elevado a x é igual a menos 1. 2 elevado a x é igual a 2. Nesse caso, o x tem que ser 1. Tudo bem? E se você colocar 1 no lugar do x, olha, 4 elevado a 1 dá 4. Menos 2 dá 2, menos 2 dá 0. É realmente uma solução. Ou 2 elevado a x é igual a menos 1. Existe a possibilidade de 2 elevado a x ser menos 1? Que número eu coloco aqui no lugar do x que faz esse cara ser negativo? Não existe. Não existe nenhum número que eu coloque aqui no lugar do x que faça o 2, que é positivo, ser negativo, né? Não, se eu colocar um expoente negativo, ele só inverte. Ele não muda o sinal da sua base. Então, esse cara não pode ser solução. Esse cara não pode ser solução. A única solução do meu problema é x igual a 1. Tem outro macete aqui que eu quero passar para vocês. Nesse mesmo tipo de questão, deixa eu ver. Por exemplo, a questão... A letra E. A letra E ela é maceteada. Então, meus chuchucos. Vamos resolver essa daí. A letra E. Eu tenho aqui 9x mais 3 elevado a x mais 1 é igual a 4. E como que eu vou resolver isso daqui? Eu vou ter que brincar com aquela nossa noção do produto de exponenciais. Olha, eu sei que 3 elevado a A vezes 3 elevado a B é igual a 3 elevado a A mais B. Multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base e somos expoentes. Aqui, olha, vamos colocar todo mundo aqui que eu posso colocar na base 3. Então é 3 ao quadrado elevado a x. Mas, tá vendo esse 3 elevado a x mais 1? Ele pode ser escrito utilizando essa propriedade daqui como 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a 1, certo? Por quê? Quando eu multiplicar esses dois caras, eu vou ter 3 elevado a x mais 1. Então, eu vou reescrevê-lo como 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a x, que é igual a 4. Observa que aqui eu posso brincar, olha, eu posso trocar esses caras de lugar. O x ele pode vir para dentro do parênteses, o 2 ele pode ir para fora. 3 elevado a x ao quadrado, mais 3 vezes 3 elevado a x é igual a 4. E a partir daqui, eu já posso fazer aquela nossa substituição marota. Eu posso falar que existe um y, tal que esse y é igual a 3 elevado a x. E onde estiver 3 elevado a x, eu vou colocar y. Então, olha, 3 elevado a x ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que y ao quadrado, mais 3 vezes 3 elevado a x, só que 3 elevado a x nós falamos que é y. Esse 4 que está do outro lado positivo, vou passar para cá, ele vai vir negativo e vai igualar todo mundo a zero. E eu já tenho uma equação de segundo grau, uma equação de grau 2. Vamos resolver essa equação de segundo grau. Primeiro eu vou calcular o delta, né? Você pode fazer soma de produtos também, fica à vontade. Acho que soma de produto aqui é fácil, mas vamos calcular o delta aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Acho que as raízes são menos 3 e 1. Acho que é isso. Menos 4 e 1. Menos 4 e 1. Calculando o delta. 3 ao quadrado
menos 4 vezes A, que é 1, vezes o seu C, que é menos 4. E aqui eu tenho menos com menos dá mais. E o vídeo está atrasadão. Você acha um delta igual a 25. Galera, deu uma travada aqui na internet. Então o y é igual a menos b, menos 3, mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos 5, dividido por 2 vezes a, dividido por 2, né? Então eu tenho menos 3 mais 5, 2, dividido por 2, 1. 1 é uma das raízes e menos 4 é outra raiz. Só que esse daqui não é o valor do x, esse daqui é o valor do y. O que nós vamos fazer? Ou 3 elevado a x é 1, ou 3 elevado a x é igual a menos 4. Esse cara aqui você já sabe que não pode ser, né? Nunca. Ou seja, a única solução possível é 3 elevado a x é igual a 1. Que número eu coloco no lugar do x que eu levo 3 que dá 1? 0. Porque isso daqui é 3 elevado a x, que é igual a 3 elevado a 0. O seu x é igual a 0. E a solução para essa equação. O problema parece ser difícil, mas você tem que trabalhar ele com calma. Tudo bem? Trabalhando com calma, ele não fica difícil. Galera, eu vou dar uma pausa de 5 minutos para você beber uma água, tomar um café. E eu já volto para a gente falar da inequação exponencial e da função exponencial. Tudo bem? E rapaziada, voltamos aí. Sistematicamente às 9h40, como prometido. Falar agora sobre a inequação exponencial. E a inequação exponencial, diferente da equação, não é só resolver. Você tem que se atentar para uma coisa, você tem que se atentar para a base. Se a base for maior do que 1, ou se for um número decimal, for um número que esteja entre 0 e 1. Vou te dar um exemplo aqui, deixa eu só mostrar uma coisa. Então, aqui eu tenho a calculadora do Windows. Então, reparem numa coisa, olha, se eu faço 2 ao quadrado, dá 4. Isso daqui vezes 2 de novo, 2 ao cubo, dá 8, 2 à quarta, 16. E conforme eu vou elevando, multiplicando por 2, o número ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez maior. Mas isso não acontece se eu utilizar uma base decimal, por exemplo, meio, né? 0,5, que é 1 sobre 2. Quando eu utilizo o 0,5, deixa eu admitir aqui o Juan. Quando eu utilizo o 0,5 ao quadrado. A galera saiu, estou admitindo de volta aí. Por exemplo, o 0,5 ao quadrado dá 0,25, é um número menor, vezes 0,5. E à medida que eu vou multiplicando por 0,5, esse número vai ficando cada vez menor, né? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando eu for resolver uma equação exponencial, se eu estou lidando com... Deixa eu fechar aqui. Se eu estou lidando com a base que ela é maior do que 1, ou se a base é um número que está entre 0 e 1, porque se for entre 0 e 1 as coisas vão ser diferentes, as coisas vão mudar. Então como que eu faço? Olha, se a base for um número que é maior do que 1, eu simplesmente mantenho o sinal. Então 2 elevado a x tem que ser maior do que 2 elevado ao cubo. Claro, já igualei as bases aqui elas precisam ser iguais. Olha, é um número que é maior do que 1, então eu mantenho esse sinal aqui da inequação. X tem que ser maior do que 3 para que 2 elevado a x seja maior do que 2 ao cubo. Isso é bem lógico, olha. Eu quero que esse cara seja maior do que esse. Quando que ele vai ser maior do que esse? Se o sinal de igual estiver aqui, você permanece o sinal de igual também, tá bom? Quando que esse cara vai ser maior do que esse?
esse cara vai ser maior do que esse quando x for maior do que 3. Por exemplo, x é igual a 4. Eu vou ter um número que é maior aqui do que aqui. X é igual a 4 é 16. 2 ao cubo é 8 e satisfaz a minha equação. Nesse lado daqui, olha, eu tenho uma base que ela não é maior do que 1. Eu posso fazê-la virar e você não precisa trocar o sinal, mas vamos fazer com que ela não seja, tudo bem? Vou continuar deixando ela decimal. Aqui eu tenho meio elevado a x. Aqui eu tenho 2. Eu vou passar isso daqui para a base meio. É só inverter e trocar o sinal. É meio elevado a menos 3. Repara que agora a sua base ela é menor do que 1, está entre 0 e 1. Então, eu não posso simplesmente desprezar e repetir o sinal. Eu vou desprezar as bases e vou inverter a boquinha. O seu x ele tem que ser menor do que menos 3 para que isso aconteça. Professor, por que a gente inverte? Porque um algarismo, quando ele é decimal, quando ele está entre 0 e 1... Está muito baixo aí? Espera aí. Tá conseguindo me ouvir, Maria? Ou ainda não? 1, 2, testando. Alô? Professor, Oi, sim. era o meu celular, eu saí e entrei de novo. Ah, beleza, beleza. Taca na parede. Tô brincando, brincadeira. Não podemos fazer isso. Então, o seu x ele tem que ser menor do que menos 3 e você vai utilizar essa propriedade aqui para resolver as questões de inequação da nossa lista, tudo bem? As questões 90, 91 e 94 e 100 são de inequação e eu quero que vocês trabalhem com essa lista aí hoje. Essa lista ela tem 2 páginas, vocês só vão fazer a primeira página da lista, porque a segunda página é a parte de logaritmo, tudo bem? E nós não vamos aprender logaritmos hoje. Só para a gente finalizar aqui, a última coisa, o último assunto da nossa aula de hoje é a função exponencial. E a função exponencial, ela possui essa cara. Um y é igual a um a elevado a x. E essa função, ela pode ser uma coisa que ela é crescente ou decrescente. Deixa eu tomar um gole de café. O elixir da vida dizem por aí que a água é o elemento primordial da vida. E eu concordo com eles, porque é com água que nós fazemos café e sem café não há vida. Observem uma coisa. Sempre que eu tenho uma equação desse tipo exponencial, a elevado a x tem que ter essa cara. Sei lá, 2 elevado a x, meio elevado a x, raiz de π elevado a x. Uma equação desse tipo, ela sempre vai cortar o eixo y no ponto 1. Professor, por que sempre? Porque qualquer número elevado a zero dá 1, independente de qual seja esse número. E a função, ela pode ser crescente ou decrescente justamente por aquilo que eu mostrei para vocês ainda agora. Ela vai ser crescente quando a sua base for um número que ele é maior do que 1 e vai ser decrescente. Crescente é quando for maior do que 1, tá? Aqui é maior que 0, maior do que 1. E vai ser decrescente quando a sua base estiver entre 0 e 1. Por que isso acontece? Porque quando a sua base é maior do que 1, o número ele vai aumentando à medida que você vai multiplicando por ele mesmo. E quando a sua base é um número que está entre 0 e 1, o número ele vai diminuindo à medida que você vai multiplicando por ele mesmo. Eu dei um exemplo aqui, olha, eu vou dar o exemplo de novo. Sei lá, 0,2. Olha, 0,2 ao quadrado dá 0,04. Vezes 0,2, vezes 0,2. O número está cada vez menor. E à medida que se eu fizer, por exemplo, com 5, né, que é o seu inverso, 5 ao quadrado é 25. O número vai aumentando. Deixa eu fechar aqui. Então, como é a cara da função exponencial? Se ela for crescente, ela jamais toca o eixo x, é uma assíntota, ela passa no 1 e vai crescendo desta forma. Se ela for decrescente, é como se eu pegasse isso daqui e invertesse. É como se eu fizesse uma projeção aqui na horizontal, um espelho mesmo,
e a função ela é decrescente, ela possui esta cara aqui. Tudo bem? Sendo que a gente vai sempre partir dessa função exponencial, y é igual a elevado a x, só que não necessariamente as questões que você vai trabalhar terão essa cara. Você pode ter uma função exponencial do tipo y 2 vezes 3 elevado a x mais 1, sem problema nenhum. Também é uma função exponencial e já não tem mais essa cara aqui, olha. Ela, por exemplo, já não toca o y no 1, vai ser diferente. Tudo bem? Mas é uma função exponencial e você trabalha ela da mesma forma. Você pode trabalhar ela por passos. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui para que a gente possa fazer. Por exemplo, essa questão 53 aí da nossa lista. Vamos fazer a letra A. Eu quero construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 3. Então, como que eu faço o gráfico da função f de x igual a 2x menos 3? Reparem que eu tenho uma função que, se não tivesse esse menos 3 aqui, olha, seria uma função exponencial com a cara que você conhece, né? Então, primeiro passo. Vamos fazer o gráfico da função 2 elevado a x. E o gráfico da função 2 elevado a x, ele tem essa cara aqui, olha. É uma função crescente que passa no 1. Certo? Só que o que eu estou fazendo com 2 elevado a x? Olha, quando o x é 1, essa daqui é 2 elevado a x. Quando o x é 1, vai no 2. Quando o x é 2, vai no 4. E aí por diante. O que eu estou fazendo com essa função? Eu estou pegando ela e estou diminuindo sempre 3 unidades. Então, o gráfico dessa função, 2 elevado a x menos 3, é esse gráfico daqui, diminuído, decrescido de 3 unidades. Eu vou transladar esse gráfico verticalmente 3 unidades para baixo. Então, olha só, 2 elevado a x menos 3. O gráfico não cortava o y no ponto 1. Agora vai cortar menos 3 unidades abaixo. Olha, 1 menos 3 dá menos 2. Então, ele vai cortar o y no ponto menos 2. O gráfico, ele jamais chegava aqui, olha, no zero, certo? Não encosta aqui no eixo x. Agora, 0 menos 3 dá menos 3. Ele jamais vai encostar no ponto x igual a 3 e ele vai continuar crescendo aqui para sempre. Olha, ele tem essa cara e ele cresce aqui para sempre. Inclusive, você consegue até achar as raízes. Nesse caso, eu não vou resolver a raiz disso daqui, porque a raiz disso daqui é um logaritmo. Mas se fosse uma coisa mais tranquila, se no lugar do menos 3 fosse menos 4, você já conseguiria achar a raiz tranquilamente, igualando isso daqui a 0. E esse daqui é o gráfico da função. Um outro macete para resolver o gráfico é quando eu tenho, por exemplo, eu quero saber o gráfico da função f de x é igual a menos 2 elevado a x. Repara que não é menos 2 elevado a x, tudo bem? Não é isso. É menos na frente de 2 elevado a x. Como que é o gráfico dessa função? A origem. Não entendi, desculpa. Origem. A origem. Então, primeiro, vamos resolver aqui, fazer o gráfico 2 elevado a x, eu já copio, é o cara que está aqui do lado, certo? Esse daqui é o gráfico 2 elevado a x. O que o menos faz? Ele inverte o sinal de todo mundo. Então, esse cara aqui que era 1, agora, se receber um menos na frente, ele vira o quê? Menos 1. Esse cara aqui que é 2, se ele recebe um menos na frente, ele vira um menos 2. Esse cara aqui que é 4, se ele recebe menos na frente, ele vira menos 4. Então, quando tem um sinal de menos na frente,
O que eu tenho é um espelho. O gráfico da função f de x é igual a menos 2 elevado a x é essa daqui, olha. É verdade, vai rebater. Louco, né? Mas é como se você colocasse um espelho ali e pode até estudar física aí, aula de ótica geométrica. Meus amigos, Eu esqueci disso. por hoje aí é só, tudo bem? Essa daqui foi a parte teórica da aula de hoje. Nós vimos coisa dessa, a gente viu equação exponencial, inequação exponencial e função exponencial. Seu trabalho agora é fazer a lista de exercícios. Eu vou sair aqui do Zoom, eu vou encerrar essa chamada, mas eu vou estar online, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma dessas questões, vocês vão mandando que a gente vai fazendo. Se for o caso, a gente até inicia a chamada novamente, tá legal? Agora é a vez de vocês começarem a estudar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. Obrigado aí por ficar me ouvindo por quase 2 horas. Vocês devem estar de saco cheio já da minha voz. Então, muito obrigado. Que isso? A quarentena está sendo dura para todo mundo, eu sei, mas foi bom rever vocês. Deixa eu mirar a webcam aqui para mim. Espera aí. Vocês vão ver minha cara. Meus amigos, algum comentário aí, alguma dica, o que a gente pode melhorar para nossa próxima aula? Pô, professor, nada, só agradecer mesmo pela sua disponibilidade aí. Não, tá beleza. Então é isso. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Meio-dia eu vou iniciar uma partida no CS. Quem quiser pode me adicionar lá, tá bom? A gente joga junto. Mais algum comentário, turma? Não, valeu, professor. Obrigado. Não, professor, só isso. Mas qualquer coisa, a gente sabe. Qualquer coisa manda um zap aí. Liga, faz sinal de fogo, sinal de fumaça, tá bom? Beleza, professor. Valeu. Um forte abraço aí a todos.